Oi, meus amores, tudo bom? Voltei, galera. Voltei dos mortos, revivi do Hades, né? Porque, gente, esse ano não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil mesmo. Então, a minha produção de conteúdo não tá conseguindo ser tão frequente quanto eu gostaria, né? Quanto deveria ser o ideal, né? Porque, na verdade, aqui o YouTube gosta de postagem, assim, no máximo um vídeo por semana, uma coisa assim. Mas infelizmente gravar vídeo dá muito trabalho, né, e tal. Mas aos poucos, o meu intuito é ir retomando, né, a gravagem desses vídeos para poder estar com mais frequência aqui no canal. E eu decidi voltar, né? O que me tirou ali do Hades, né, do submundo, foi justamente o eclipse solar que vai acontecer no dia 14 de outubro, no sábado. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, talvez saia no próprio dia, talvez saia um dia antes, vamos ver. Bom, né, um eclipse é um evento grande, né, e tem relevância astrológica, porque ele é um evento que prenuncia mal ao agouro, né? Prenuncia catástrofe, ao contrário do que muita gente prega por aí. Mas vamos com calma, eu vou destrinchar aqui um mapa desse eclipse com vocês. Mas antes eu gostaria de pedir, né? Infelizmente todo mundo que faz vídeo para o YouTube tem que pedir. Gente, engaje esse vídeo, dá curtida, dá comentário, compartilha, enfim, né? Essas coisas para poder ajudar aqui o alcance do canal, tá bom? E eu queria começar explicando, na verdade, para quem não sabe, o que é um eclipse, né? Todo eclipse ele é uma lunação, né? Na astrologia, a lunação é um termo que a gente usa para explicar os picos do ciclo da Lua, né? Ou seja, o momento em que a Lua forma conjunção com o Sol, né? Que é chamada de lunação conjuncional ou também chamada de lua nova, né? E é o momento em que a Lua perde totalmente a luz dela, né? E também tem o momento em que a Lua forma oposição com o Sol, que é a chamada de lunação prevencional, né? Ou também de lua cheia, né? Que é o momento em que a Lua ganha total brilho, né? E o que tem de diferente, então, de uma lunação normal para um eclipse? Os eclipses, eles são lunações que acontecem no grau, ou pelo menos próximo ali, de alguma forma, dos nodos lunares. E aí você me pergunta, o que são nodos lunares? Os nodos, ou nós lunares, né, são pontos abstratos dentro do zodíaco que são obtidos no cruzamento da órbita da Lua com a órbita aparente do Sol, né? Lembrando aqui que a astrologia, né, os elementos fundamentais da astrologia são construídos a partir de uma visão geocêntrica, né? Então seria uma visão de que o Sol estaria orbitando a Terra, né? Então no ponto em que a órbita do Sol e a da Lua se encontram, ali nós temos os nodos lunares, tá? E essa órbita aparente do Sol, na verdade, né, é o que estabelece o zodíaco que é usado na astrologia ocidental, né, o zodíaco tropical. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, ou se eu conseguir botar um card aqui em cima, eu ponho também. E aí agora voltando aos nodos lunares, né, nós temos dois, o chamado nodo norte, ou nodo ascendente, ou cabeça do dragão, e o nodo sul, também é chamado de nodo descendente ou cauda do dragão, tá certo? Eu não vou agora me aprofundar muito nos conceitos, né, dos nodos, mas o que é importante vocês saberem é que como os nodos são interseções da órbita do Sol e da Lua, eles são pontos de sombra, eles são pontos de eclipse, né? Então, por isso que quando uma lunação acontece perto do grau dos nodos, a gente tem um eclipse. Se essa lunação acontece no grau do nodo, ou ali bem próximo, a gente tem um eclipse total. Agora, se acontece próximo, mas não tão em cima, aí a gente tem um eclipse parcial, tá? Inclusive, esse mês a gente vai ter também um eclipse parcial da Lua, né? Eu vou verificar depois se ele vai ser visível aqui do Brasil. E existe também uma diferença entre os eclipses que ocorrem na lua nova e na lua cheia, né? Porque quando acontece na lua nova, o eclipse vai ser solar. E se for na lua cheia, o eclipse é lunar, tá? E esse eclipse, então, do dia 14 que vai ter, ele vai ser um eclipse solar.
E essa diferença, ela tem um peso muito grande porque os eclipses lunares, eles são mais frequentes. Então, eles têm uma validade menor. Já os eclipses solares, eles são mais raros, né, de acontecer. E aí, por isso, eles acabam valendo geralmente por mais tempo. E aí, só para finalizar essa introdução, eu queria frisar aqui, né, que para a astrologia tradicional, os eclipses eles são eventos maléficos, né? Eles são eventos de sombra, de escuridão, de ocultação da luz, né, dos luminares, né? Então, eles são prenúncios de catástrofes, de tragédias, de grandes problemas, né? E quem fala, então, que eclipse é portal ou que eclipse é uma chance de mudar a sua vida, na verdade, demonstra que a pessoa ou está mentindo, né, na cara dura, ou realmente ela tem um desconhecimento sobre a natureza desse tipo de evento, tá? Mas, pelo menos, nem todo eclipse impacta todos nós, né? Porque eles apontam para problemas nas regiões onde eles são visíveis. Então, vários eclipses acontecem normalmente durante o ano, mas nem todos eles impactam a gente diretamente porque eles não são visíveis da onde a gente mora, né? Esse eclipse solar mesmo que vai acontecer no dia 14, ele nem vai ser tão visível no Brasil inteiro, né? Ele vai ter um impacto maior mais na região norte e nordeste, onde ele vai ser mais visível, né? Quanto mais desce para o sul, menos há uma ocultação do Sol, né? E aí, ou seja, é menos impacto negativo que aquelas regiões vão ter, tá? Mas enfim, vamos lá, vou botar aqui do lado o mapa da lunação. Esses mapas de lunação ou de eclipse, eles não são mapas que vão impactar os nossos mapas natais. Isso também é muito importante de frisar. O eclipse ele não vai mudar a sua vida, a não ser que a tragédia que ele prenuncie mude a sua vida, tá? A catástrofe natural, enfim, né? Porque o eclipse e a lunação normal, eles são eventos mundanos, eles são eventos de impacto coletivo, a nível de clima, a nível de política, de economia, tá? Ele não tem um impacto tão pessoal assim. Então, no mapa de uma lunação, né, em um mapa mundano no geral, a primeira casa da carta é a que representa o povo do país, né? E nesse caso aqui, nessa lunação, o ascendente vai estar em peixes e a gente já percebe a presença de Saturno em peixes. Saturno nesse primeiro signo, né? É um aspecto negativo para o povo, porque Saturno é um planeta maléfico, né? E ele já está ali na primeira casa. O signo de peixes é um signo da água, né? E se vocês estiverem aí por dentro das notícias, né? Vocês já sabem que nesse momento os estados, várias comunidades nos estados do sul do Brasil estão enfrentando as sequelas, né? As consequências de uma série de inundações e de enchentes que aconteceram por lá, né? Fortes chuvas, enfim, que arrasaram várias comunidades e tudo mais, né? Então, esse ascendente aí, num signo de água, tendo um maléfico no ascendente, já mostra para mim um pouco desse quadro, né? E os dois regentes do ascendente, que são Júpiter e Vênus, né? Júpiter por domicílio e Vênus por exaltação, eles estão em aspecto entre si, mas tem um problema aí, né? Porque a Vênus está em Virgem, que é um signo de debilidade para ela, e o Júpiter também não gosta do signo de Virgem, né? Então, para mim, isso já aponta um aspecto assim de que pode ser que haja uma movimentação de dinheiro, de ajuda humanitária ou de algum recurso cedido pelo governo, mas que ele não encontra um caminho, né, um espaço para ele poder efetivamente ajudar a população, né? Especialmente porque a Vênus ainda está nesse mapa na influência de uma oposição com Saturno, né? Que para qualquer planeta é um impeditivo muito grande. Mesmo que o Saturno esteja na exaltação da Vênus, né, que é o signo de Peixes, não é um aspecto ali muito afortunado, né? E o Saturno, ele naturalmente representa desastres, tragédias, catástrofes naturais. E por estar no signo da água, a gente pode entender que talvez haja mais enchentes, mais inundações, mais tempestades, principalmente depois quando eu falar do eclipse em si, né? Da conjunção do Sol com a Lua, a gente vai ver sobre isso. Especialmente também porque o Saturno aí nesse mapa, ele está recebendo um trígono do Marte em Escorpião. Ou seja, o Marte é outro maléfico, o Marte também é um planeta associado à destrutividade, né? E ele também está posicionado num signo de água, né? E aí, sim, o eclipse, né?
A conjunção do Sol com a Lua, que vai ser eclipsada, né, vai acontecer na 8ª casa. A 8ª casa é uma casa que não é uma casa de sexo, não é uma casa de transformação, ela é uma casa de morte e de muitos problemas, de crises, de perdas, né? E esse eclipse, ele também tem a regência da Vênus, né? E de Saturno. Ou seja, a Vênus está em queda, em Virgem, ou seja, num signo onde ela não prospera tanto. E o Saturno está peregrino, está retrógrado, né? Ou seja, os dois estão em oposição, ou seja, os dois não estão trabalhando juntos. Aqui eu vou de novo usar uma referência que eu usei até no ano passado para ler um eclipse que aconteceu no passado, que é o William Ramsay, e o livro Astrologia Restaurada, né? E vou seguir aqui o passo a passo que ele apresenta no livro para poder julgar o eclipse, né? Primeiro, ele frisa que tem muitos problemas que surgirão se os dois luminares forem eclipsados no mesmo mês, que é o que vai acontecer para a gente aqui. Ele também aconselha olhar o regente do ano e se os luminares eclipsados aspectam ele ou o ascendente do mapa de ingresso do Sol em Áries. Bom, o mapa do ingresso do Sol em Áries, eu fiz uma postagem no meu Instagram na época. Curiosamente, o ascendente do mapa do ingresso do Sol em Áries era Libra. E esse eclipse agora vai acontecer no signo de Libra também. Ou seja, já cai ali junto, que mostra de novo uma tendência a altas taxas de mortalidade, né, durante esse período em que o eclipse vai valer, por conta do eclipse estar caindo no ascendente da revolução do ano. E os planetas que estão aí em Libra, né, vocês podem estar vendo aqui no mapa, eles não estão formando aspecto com nenhum outro planeta, né? Ou seja, parece que também não tem nenhuma outra figura que aparece e intercede ali. E aí, de novo, a gente volta para a figura da Vênus e do Saturno, que são os regentes do ano, né? A regente do ano está em debilidade no momento do eclipse, que já prenuncia também bastante problema, especialmente porque ela estava configurada para a 8ª casa no momento do ingresso. E o mesmo vale também para o Mercúrio, né, que é o dispositor ali da Vênus, né, o regente do signo da Vênus, porque também no momento do eclipse ele está sem aspecto algum, está combusto, né, ou seja, está com pouco poder ali de ação dentro desse mapa, né? O Ramsay diz que os seres humanos são os mais afetados pelo eclipse, caso o eclipse aconteça em signo humano, né, que é o caso ali do signo de Libra. Ele também menciona pássaros, né, por ser um signo do ar. E além disso, o Ramsay menciona que um eclipse acontecendo na triplicidade do ar pode antever fome, disseminação de doenças, ventos e tempestades devastadoras. A questão da disseminação de doenças, eu lembro que eu não há muito tempo vi uma pessoa comentando que ela conhece várias pessoas que reclamam de sintomas gripais e acabam não cogitando que estão com Covid, né? A gente passou por uma pandemia da Covid-19 não há muito tempo atrás, ela não sumiu, continua existindo, ela acabou criando toda aquela pandemia justamente porque é uma doença altamente contagiosa e ela se espalha pelo ar. E não só de Covid, de várias outras doenças, né, que passam pelo ar também, elas acabam sendo muito, muito, muito contagiosas, né? E por se tratar de um signo equinocial, né, um signo de equinócio, pode também haver mudanças no ar durante as trocas de estações. O livro do Ramsay ainda diz que, como o eclipse, né, esse eclipse ocorre em Libra, pode haver problema na colheita de grãos e ervas, além de esquemas e desavenças envolvendo homens da igreja. Isso sempre acontece, né? A gente está sempre vendo aí notícias de pastores que, enfim, fazem coisas com crianças, ou envolvidos em esquemas de corrupção, né? Isso é de praxe no Brasil, mas a questão das colheitas de grãos e ervas, né, é uma coisa que a gente pode ver acontecendo devido a essas mudanças climáticas, a esses ventos e tempestades devastadores que podem vir nos próximos anos. O único alívio que os escritos do William Ramsay nos dá é o fato de que o eclipse acontece à tarde, né? O Sol, ele é o regente do dia, então ele tem mais poder enquanto ele está nascendo e até a chegada do meio-dia, né? Depois do meio-dia, ele já começa o caminho dele para se pôr no horizonte. Então, nesse momento, ele fica menos maléfico, né? Quando ele é eclipsado. E além disso tudo, a gente pode pensar também num contexto geopolítico, né?
Porque a regente do eclipse e também do ascendente está na 7ª casa, que é uma casa que na astrologia mundana representa os países, outros países. E a 8ª casa é uma casa que também representa os recursos, né, financeiros e materiais dos outros países. Então, eu sei que por agora o Brasil está convocando uma cúpula na ONU para discutir o andamento ali do conflito entre Israel e Palestina. E também pode ser que haja essa movimentação nos próximos anos. Então, pode ser também que haja essas negociações, essas intervenções nesses próximos anos, tá? A Pop está querendo aparecer no vídeo, né? Especialmente porque, por exemplo, o Ptolomeu, ele fala, né, que se tiver um planeta mudando de fase, né, durante o período ali do eclipse, isso dá uma atenuada nesses eventos maléficos que podem acontecer, né? E o Mercúrio, nesse caso, ele tá para mudar de fase, né? Ele tá ali bem próximo do Sol. Então, em poucos dias ele vai passar para a fase vespertina dele, né? Ou seja, ele vai ficar ocidental, e isso também pode ser então um indicativo de que haja uma ação vinda ali de uma cúpula, de uma aliança de países exteriores, né? Que vão agir em prol ali dessa causa, que provavelmente vai ser mesmo algumas catástrofes naturais, tempestades, enchentes, ventanias que vão vir e destruir, enfim, comunidades, cidades. Agora falando sobre o efeito, né, sobre o tempo de duração que esse eclipse tem, né? O Ramsay, ele fala que a gente precisa calcular o momento em que o eclipse começa parcialmente até o momento que ele termina totalmente. E aí, então, por ser um eclipse solar, a gente vai pegar esse tempo em horas e vai converter em anos, tá? Esse eclipse do dia 14, ele está previsto para começar ali mais ou menos às 2 horas da tarde. E a previsão dele terminar totalmente seria ali por volta das 4h30, 4h40 da tarde. Ou seja, a gente tem ali um período de mais ou menos 2 horas e meia, tá? De eclipse. Ou seja, esse eclipse ele pode ter um efeito ali de até 2 anos e meio, tá? Então, para quem não gosta, né, de ouvir as pessoas falando sobre catástrofe, sobre fome, doença, essas coisas, vamos combinar de que não é o eclipse que inventou isso, né? O eclipse ele não está trazendo doenças e fome para um mundo perfeito onde isso não existe. A fome já existe, as doenças já existem que matam pessoas, os conflitos políticos, a catástrofe natural, isso já está aí no mundo, né? O eclipse ele só está vindo anunciando de que essas situações elas podem se agravar, tá? E vão se agravar por conta, em parte, por displicência humana com o meio ambiente, em parte porque a natureza é assim mesmo, a gente não controla ela. Então, assim, tragédia, tragédia, tragédia mesmo a gente vê todo dia no jornal, tá? Não é por culpa do eclipse, não é por conta que a astrologia tradicional é fatalista, tá? A questão é de que esse é o mundo que a gente vive, querendo ou não. Ele tem coisas boas, muitas coisas boas, mas também tem muita coisa ruim, muita tragédia, muita coisa complicada acontecendo, tá bom? Então é nessa nota super positiva que eu vou encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e se tudo der certo, até uma próxima. Tchau!